Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje teremos a continuação do tema holístico e autoconhecimento desconstruir, onde uma nova tomada de consciência permanente é necessária para tornar a felicidade constante. A nossa convidada de hoje é Sheila O, autora dos livros Eu Falo Contigo, O Despertar para a Vida. Eu Falo Contigo, da Depressão à Iluminação. Livros que vão além da programação neurolinguística, Mindfulness. É uma nova abordagem mais profunda que vale a pena conhecer e implementar na prática para sempre. Sendo Sheila O, da área de Engenharia Informática, é mais uma prova de que a espiritualidade está em todo o lado. Gostem, partilhem e subscrevam o canal Sinergias Holísticas, onde tudo somos todos nós. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Boa noite a todos, olá, boa noite. Agora, vamos ter mais um convidado, ou uma convidada neste caso, para falar sobre o tema desconstruir, que é a Sheila O, não é? Sim. Mesmo com o acento, leva mesmo Sheila O. A Sheila O, e que escreveu 2 livros. Ela vai falar sobre eles, portanto, sim, eu falo contigo do Despertar para a Vida e eu falo contigo da Depressão à Eliminação, que eu cheguei a ler o segundo livro em agosto de 2022. Para quem já viu este canal alguns vídeos, há lá uma parte que se chama Gêmeas, de facto não vou entrar muito por aí porque o tema depois a gente talvez um dia volte a aprofundar mais o meu caso, mas neste caso não vou por aí, só para dizer que conheço a Sheila exatamente por ter lido o livro dela, da Depressão à Eliminação, a 15 de agosto de 2022. Mas o tema de hoje é centrado na desconstrução, técnicas e métodos, o que é inovador, o que é diferente de PNL, o que é diferente de Mindfulness, o que é diferente da astrologia e tarot, que também dizem que promovem o autoconhecimento. Shelley, agora a partir daqui entrego-te a palavra, que esta uma micro apresentação e depois fala dos teus livros, experiência pessoal e sempre com o tema desconstrução. Até já. Então, background, assim, falando sobre aquilo que eu faço ou fiz. Normalmente nós estamos mais focados em saber, para saber como é que nós chegamos ao ponto em que nós chegamos, ou seja, como é que nós nos tornamos em quem nós somos agora. Há todo um histórico, não é? Há toda uma experiência. Então, eu formei-me em Engenharia Informática, mas eu formei-me em Engenharia Informática não sabendo exatamente se era a Engenharia Informática que eu queria seguir, porque basicamente na minha adolescência eu não tinha propriamente uma noção absoluta do que é que eu queria fazer e segui por esse ramo. E estive a trabalhar nessa área durante cerca de mais ou menos 10 anos, durante uma década. Mas durante os meus primeiros anos de profissionais de trabalhar nessa área, eu tive aquilo que nós podemos chamar de uma depressão. Basicamente, já tinha muitas dúvidas existenciais sobre muita coisa, já questionava coisas como a morte, não é? O que acontece depois da morte, se é que há vida, esta coisa da crença em Deus, porque a minha mãe pareceu que não, sempre passou uns valores de que realmente Deus existe, mas sem eu nunca saber exatamente o que era esse Deus, e o Deus da Bíblia sempre me pareceu um Deus muito cruel e muito difícil de entender, e com muitas dúvidas também acerca do mundo. Nunca percebia uma série de coisas que as pessoas faziam, nunca me sentia assim muito enquadrada dentro da minha adolescência na geração que eu estava que estava a vivenciar, não é? Ou seja, não me identificava com as pessoas da minha idade, basicamente, e pronto, não é que eu me senti superior, nem inferior, nem nada, mas era simplesmente diferente, eu sentia-me diferente, não sabia exatamente o que é que estava em falta, não sabia exatamente o que é que me incomodava, mas era assim, era como se eu passasse toda uma existência a tentar adaptar-me ao mundo que eu nem sabia muito bem que mundo é este. Havia muitas coisas que eu sempre punha em causa. Então, claro, isto depois com uma série de eventos que foram acontecendo na minha vida, tal seja as dúvidas a nível profissional, as dúvidas mesmo a nível de relacionamentos,
fizeram com que eu entrasse depois numa dúvida existencial, mesmo numa crise existencial, em que eu realmente já não sabia quem eu era, e não é que essa pergunta fosse óbvia para mim, mas era uma questão que estava lá no pano de fundo por trás de todas as angústias que eu vivia dentro de mim, de não saber o que é que o futuro me reservava, para onde é que eu me iria direcionar, porque assim, mesmo que eu aparentemente até tivesse sucesso a nível académico e a nível profissional e tivesse bons amigos e socializasse, nunca tive problemas nenhums a nível exterior, nunca deu a entender às pessoas que eu tinha esse tipo de questões. A verdade é que o meu interno não estava nada em paz. A questão é essa, eu não estava em paz comigo mesma, com todas estas questões que eu tinha. Então, alguns em 2014, e isto foi com o disputar do fim de uma relação, porque isto já vinha um acumular, e depois quando aquilo caiu a gota d'água, depois aí deu-se basicamente o afundar completamente na depressão. Aí é que eu realmente pus mesmo em causa todas as questões que estavam um bocado adormecidas, mas que ainda lá estavam para todos os efeitos. Só que eu tentava não pensar muito sobre isso, porque acho que a vida já era um stress por mim, quanto mais estar a pensar neste tipo de coisas. Então é nessa altura que eu sou, entre aspas, obrigada mesmo, não é? Nem é convidada, é mesmo obrigada a olhar para mim e perceber quem é verdadeiramente a Sheila, ou o que é que está por detrás da Sheila. E nessa fase em que eu entro nesse mergulho dentro de mim, é que eu percebo que cada vez mais aquilo que se havia, coisas que para mim não faziam sentido, então naquele momento não fazia o mesmo sentido nenhum. Tentei-me procurar entre memórias do passado, tentar arranjar referências da minha infância para tentar encontrar alguma felicidade, algum sentido de vida, mas com muito pouco sucesso. Olhar para o futuro, pensar em fazer novas coisas, projetar uma nova carreira ou então projetar novos sonhos, mas não tinha certeza de absolutamente nada. Na verdade, o que eu estava a fazer era buscar a felicidade em sonhos, em ideias, em fantasias, que para mim substância não tinham nenhuma. Porque a verdade é esta, nós podemos desejar, podemos ansiar, mas assim que alcançamos, a verdade é que o prazer perde-se. Então eu andava assim nesta ânsia de não saber, simplesmente é não saber e ao mesmo tempo estar completamente perdida. Então nessa fase eu não procurei, tenho que admitir que não procurei por apoio psicológico, procurei foi muita coisa na internet, porque como eu sempre andei muito naveguei muito na internet, sempre fui uma pessoa de computadores, não é? Eu desde a adolescência que era muito ligado aos computadores, a tudo o que fosse mergulhar no mundo digital, sem necessariamente me apegar, mas a verdade é que era no mundo digital, ouvir música, ler coisas ou simplesmente trabalhar em arte digital, fazia com que eu de alguma forma conseguisse me abstrair deste mundo. Então, como de alguma forma, mesmo que inconscientemente, era sempre na internet e no mundo digital que eu encontrava as respostas, e mesmo a nível profissional era assim que acontecia, eu fui à procura de respostas no mundo digital, não fui à procura de ajuda fisicamente falando, porque eu tinha esta ideia de que as pessoas não iam entender aquilo que eu estava a passar, nem ainda um psicólogo, um psiquiatra iria entender aquilo que eu estava a passar, porque quer dizer, eles estariam a ver aquilo de forma externa, ou seja, estariam a ver eles que são terapeutas ou médicos, ou seja o que for, olhar para uma pessoa que aparentemente está doente, e eles não iam entender o que estava na minha mente. Portanto, para mim, eu descartei essa ideia. Eu não digo que se calhar para outras pessoas esse processo tenha sido útil, mas para mim isso não me fazia sentido. Eu precisava de encontrar respostas por mim mesma. E o que aconteceu foi que neste buscar incessante, não é? Encontrei depois um artigo de uma pessoa que estava a fazer uma transição de carreira para algo que ela realmente gostava, e eu estava com interesse em fazer isso, mas sem saber exatamente para onde, e ela depois fala de um vídeo inspirador que lhe deu muita motivação para fazer essa transição de carreira, que levou, não foi imediato, foi ao longo de 3 anos, que era um vídeo inspirador de Jim Carrey, que falava basicamente numa faculdade, estava a inspirar jovens estudantes que tinham acabado de se formar, e ele falava com uma motivação, uma inspiração que me chamou a atenção. Então, quando tive um fim de semana para dedicar-me só para mim, vi assistir o vídeo dele do início ao fim, nem era assim muito tempo, acho que era bem uns 15 minutos ou 20 minutos de vídeo inspirador do início ao fim,
E eu percebi que de facto havia ali uma espécie de centelha, um brilho nele, que era exatamente aquilo que eu procurava. Como é que ele conseguiu adquirir este brilho? E foi a pesquisar um bocadinho mais sobre a história dele, e o Jim Carrey sempre foi para mim um comediante de referência, sempre achei imensa piada aos vídeos dele, e jamais me passaria pela mente que um comediante como ele, tão divertido, tivesse passado por uma depressão com sintomas, ou pelo menos padrões de bipolaridade, que era exatamente aquilo que eu estava a começar a desenvolver, de depressão já para bipolaridade. E isto no espaço de um mês, porque a depressão bateu muito fundo, foi mesmo muito rápido, muito profundo. E achei aquilo incrível, como é que uma pessoa que faz rir tanta gente, que faz coisas que ajudam pessoas a levantar o seu ânimo, o seu astral, passa por uma depressão, passa por sintomas de bipolaridade. Eu achei aquilo extraordinário, nunca pensei. Nós pensamos sempre que as pessoas mais divertidas, mais cómicas, mais alegres são as pessoas que não têm problemas, ou não devem ter problemas, não estão alegres, não estão felizes. E é justamente o contrário. As pessoas mais alegres, genuinamente felizes, que buscam sempre alegrar os outros, são aquelas que, se for preciso, mais sofreram, literalmente. Não tem que ser necessariamente a nível físico, a nível de abuso, seja o que for, mas internamente sofreram e muito. E foi isso que aconteceu com o Jim Carrey. Ele estava em sofrimento e nessa altura de mais dificuldades, ele atravessa um caminho espiritual, de autoconhecimento, e conhece Eckhart Tolle. E é aí que, nessa fase de autoconhecimento, em que ele também começa a conhecer o trabalho de Eckhart Tolle, que ele depois desperta para esse ser maravilhoso de luz que ele é, e faz aquele speech, aquela palestra quase motivacional que me inspirou também. E, curiosamente, como o YouTube e todas as redes aqui que nós temos interligam todas as coisas que são semelhantes, não é? Porque ele tinha estado em contato com o Eckhart Tolle, eis que depois de ver o vídeo dele, é-me sugerido logo assistir a um vídeo de Eckhart Tolle que chamava-se Meditation. E aquilo foi espetacular porque Meditation, eu nunca tinha ouvido falar, Meditation, ok, meditação falava-se muito, mas eu nunca tinha praticado meditação, nem estava para aí virada, não estava virada para a espiritualidade, não estava virada para absolutamente nada disso. Simplesmente era numa angústia muito grande de querer descobrir algo mais em mim. E eis que depois, quando eu vejo esse vídeo de cerca de meia hora de Meditation de Eckhart Tolle, ele explica o que é que está na nossa mente. Nós temos uma vozinha que fala em nós, essa vozinha chamada, que diz eu, né, que se chama ego, na verdade não somos nós, e ele faz toda uma desconstrução na nossa mente, de uma forma muito simples, muito direta, falar tão diretamente dentro da nossa mente que de repente fez o clique. Ok, agora eu percebo o que é que eu estou a passar. Eu estou a sofrer com pensamentos, ideias daquilo que eu penso que eu sou. Mas eu não sou aquilo que eu penso. E é aí que se faz o clique para o despertar espiritual, que foi literalmente de um dia para o outro. Um dia eu estava angustiada, ou ainda na ânsia de descobrir a verdade, no outro, a paz assentou. Então, o que é que esta história tem a ver com o desconstruir? Na verdade, o que nós fazemos no projeto Desconstruir, ou pelo menos essa é a nossa meta, é deitar abaixo tudo aquilo que é falso em nós. Deixar o passado ir embora. Não esquecer, porque o objetivo nunca é esquecer. Esquecer significa que, de alguma forma, nós não estamos a fazer aprendizagem com aquilo que foi, mas simplesmente tirar todo o significado que o passado teve para nós, no sentido em que às vezes ele traz traumas, acarreta dor, sofrimento. Então é tirar todo o significado que o passado tem para nós, para podermos viver o nosso verdadeiro ser, que não é passado, que na verdade é um ser puro, pura luz, pura alegria, pura felicidade, pura paz, que pode ser realmente experienciado dentro de nós quando nós desconstruímos o nosso ego. Ou seja, quando nós desconstruímos a ideia do nosso falso eu. Então, eu tive que passar por aquela fase, aqueles transtornos todos, aquelas dificuldades, aquelas dúvidas todas existenciais, até culminar numa depressão, porque esse foi o processo que inconscientemente, de alguma forma, eu próprio escolhi para poder encontrar quem eu sou. Então, se existe alguma razão para o sofrimento, e eu depois falo disso no meu primeiro livro, para quem tiver curiosidade, por acaso, é uma forma muito simples que eu até, o livro até fininho, como podem ver, explica até de uma forma simples a ideia da depressão e do sofrimento. Aponta para a câmara esse livro, põe mais tempo.
Sim, Desculpa. mais tempo, sim, sim. Tá bom, tá bom. Obrigado. Pronto, eu falo contigo Despertar para a Vida. É um livro muito simples que eu escrevi logo depois tive esta revelação, vai cerca de passado 2 meses, ou o que é que foi, depois de ter despertado mesmo a minha consciência, eu escrevi logo o livro porque senti esta urgência de querer partilhar esta mensagem, que é, se o sofrimento existe, então tem que haver uma razão para ele existir. E o sofrimento é só isto. Ele existe quando nós nos esquecemos fundamentalmente quem nós somos. Então, o sofrimento vem do esquecimento da nossa essência. Nós, a partir de um certo momento da nossa vida, damos um nome, né? Nós nascemos, os nossos pais dão-nos um nome, não sei, ou quem nos criou dá-nos um nome. A partir desse nome, nós criamos a ideia de uma identidade. É-nos ensinado o que é vida, ou pelo menos tentamos aprender o que é o conceito de vida, o que é o conceito de felicidade através dos nossos pais, ou como eu disse, quem nos educou, não tem que ser necessariamente os nossos pais, através do ambiente externo, sempre tentando procurar referências externas para tentarmos construir aquilo que é a nossa personalidade, porque a personalidade, no fundo, é um construto da nossa mente, um mecanismo que nós criamos para nos adaptarmos ao meio exterior. Mas em última instância nós nunca pomos em causa essa personalidade, porque ninguém põe em causa quem sou eu. A maior parte de nós vive a vida normalmente. Eu tenho um trabalho, tenho filhos, não tenho filhos, sou casado, sou solteiro, sou portuguesa ou tenho ascendência asiática, ou seja, isto é a historinha da nossa personalidade, é a personalidade associada ao corpo, é o corpo, a forma como eu me vejo em termos físicos, mais as experiências que eu tenho que formaram a minha personalidade. E ninguém põe em causa a ideia da personalidade e a ideia do corpo físico, ou seja, não será que eu sou mais do que o corpo? Não será que eu sou mais do que esta personalidade? A verdade é que nós não somos nem uma coisa nem outra. Nós estamos mascarados com isto, mas isto não é o que nós somos. Isto são apenas avatares. Nós criamos um avatar para podermos ter uma representação do eu perante o mundo, mas não é aquilo que nós somos. E foi esse o entendimento que eu tive assim que eu vi a palestra da Cartolo. Não foi preciso ele ensinar-me estas coisas. Ele simplesmente ativou em mim a consciência do espírito ou a consciência do ser verdadeiro que eu sou. E a partir desse despertar, que foi mesmo um despertar repentino, é como se de repente a minha maneira de pensar mudasse completamente. Como se eu tivesse ativado em mim a memória de quem eu verdadeiramente sou. E o nosso verdadeiro ser, ele não precisa de ser ensinado, ele simplesmente é pura essência, ele simplesmente sabe quem é. Pelo próprio sentimento que ele tem de paz, de alegria, de satisfação que já está dentro dele. Então, para mim foi uma libertação muito grande quando eu percebi que, na verdade, eu tinha atravessado aquele mar de sofrimento todo só para perceber que, na verdade, eu não era nada daquilo. Eu era simplesmente um ser consciente de si mesmo, que vive no eterno agora e que não divaga entre passado e futuro. Passado e futuro são apenas ilusões, não é a realidade. Eu não sou o eu que viveu a história passada, nem sou eu que vivo o futuro. Isso é apenas a história que é contada, mas aquilo que é o nosso verdadeiro ser está para além da história. Portanto, Eckhart Tolle explica isto muito bem e eu depois também trago esse formato, essa forma de explicar a ideia do eu vertical e do eu horizontal. O eu horizontal que vive ao longo do tempo, que acredita que é aquilo que nasceu até o dia que vai morrer e acredita que essa historinha toda é ele, e isso é o falso eu, que é o eu que vive ao longo do tempo, e há o verdadeiro eu, que é o meu eu que está para além do pensamento, que não se liga ou não está a identificar-se com essa historinha. Ele simplesmente está aqui agora a ser o pano de fundo ou através do qual essa historinha vai decorrendo, ok? Então, quando há esta consciência que, na verdade, o que é que eu penso sobre mim não é realidade, em última instância, nenhum pensamento é verdadeiro, seja sobre mim, seja sobre o mundo, nenhum pensamento em si contém realmente alguma verdade, é tudo volátil, é tudo temporário. Então eu depois começo a tomar cada vez mais consciência de que, ok, não sou o que eu penso, eu sou o que está aqui e agora o tempo inteiro. Pronto. E é esse caminho de revelação que eu faço com este primeiro livro, basicamente. Partir aqui uma experiência de Eckhart Tolle, partir aqui uma experiência de Jill Bolte Taylor, que são pessoas que também vivenciaram o processo de despertar à sua maneira. Cada um de nós viveu esse processo de despertar à sua maneira. Por isso eu não partilho só... na verdade, eu não partilho, neste primeiro livro, eu não partilho nenhuma experiência pessoal minha. Eu apenas
faço como com um papel de guia, não é? Como se eu escrevesse para a pessoa ler, como se um guia estivesse a orientá-lo para entender o que é que está na mente. E depois partilho estas duas histórias destas duas pessoas que são conhecidas pela sua história pessoal, de transformação pessoal, neste livro. Depois, neste segundo livro, que é da depressão à iluminação, eu aprofundo os temas que estão no primeiro, ou seja, vou buscar outra vez os temas do primeiro livro e vou aprofundá-los um pouco mais. Falo, por exemplo, já da ideia, para além da depressão e do sofrimento, falo do sacrifício, que é uma ideia extremamente idolatrada por todos nós sem nos apercebermos, mas de facto é das piores ideias que nos alimentar a ideia de que é preciso fazer sacrifício para alcançar alguma coisa. Explico um bocadinho a nível mais metafísico realmente como é que funciona a nossa mente, até faço um esquema com isso. E depois, nas últimas 20 páginas, aí sim falo um bocadinho da minha experiência pessoal, que não falei no primeiro, para as pessoas também entenderem que eu não estou a falar disto só porque sim, eu estou a falar com quem realmente passou por isto e sabe o que é que está a falar por experiência própria, ok? De facto, não existe uma teologia universal, não existe caminhos universais, mas existe sim uma experiência do ser universal. E isso foi o que eu percebi, que Eckhart Tolle, que Gilbert Taylor, também Byron Katie também passou por uma depressão profunda e também despertou-se repentinamente, que Jim Carrey, essas pessoas todas, eu percebi que elas todas tiveram caminhos diferentes dos meus, mas que chegaram exatamente à mesma conclusão. Nós somos muito mais do que um corpo e uma personalidade. E é aí que realmente a vida começa. Okay? É essa a maravilha. Ok, Sheila. Mas para leigos e quem nos pode estar a ver, pode estar completamente afastado, porque eu também, como já estou metido nisto, também posso estar a enviesar e tento ser o mais imparcial. Por exemplo, explique o que é o falso eu. Há aqui várias questões para um leigo. O que é o falso eu? Mas eu estou-me a sentir bem, porque é que dizes que eu sou falso eu? Esta é a primeira. A segunda, a desconstrução implica alguma crença religiosa ou não? E a terceira, aquilo que Eckhart Tolle sentiu, o Jim Carrey, tem necessariamente que ser igual, ou eles podem sentir felizes, mas à sua maneira? Isto para totalmente leigos, para quem nunca ouviu falar nisto. Ok, vamos ter que ir por passos, porque uma pessoa quando está muito conscientemente, portanto, ela não memoriza nada. A minha memória é assim, peixinha, eu percebo a coisa, eu capto a pergunta e respondo logo. Eu vou fazendo assim, acho que não sei se repeti todas as perguntas, portanto vais ter que repeti-las. Mas respondendo à tua primeira pergunta, que tem a ver com a questão da pessoa ser leiga e não entender nada disto do falso eu. Sim, o que é o falso eu? Dá um exemplo, como é que a pessoa sabe que é o falso eu? Sim, a verdade é esta. Ninguém que esteja perfeito, não digo perfeitamente adaptado, porque nós nunca estamos perfeitamente adaptados ou nunca nos sentimos 100% confortáveis na nossa pele. Quer dizer, há quem diga que se sente 100% confortável e isso depois é... Sim, ok, não posso estar a absolutizar isto, mas vamos dizer assim, alguém que viva uma vida dita normal, não tenha tido nenhum sofrimento em particular, não tenha tido nenhuma experiência que o faça pôr em causa se aquilo que ele pensa, se aquilo que ele acredita realmente é verdade, provavelmente não se vai correlacionar com esta informação e isto não lhe vai fazer muito sentido ou vai ser difícil a pessoa entender. É só mesmo este processo ou este entendimento do falso e do verdadeiro faz muito mais sentido para quem está numa fase de desapego, que é eu não tolero ou não suporto ou mais esta dúvida ou este sofrimento porque estou a passar, ok? Aqueles que buscam a verdade eventualmente a encontrarão. Aqueles que buscam a salvação ou a paz eventualmente a encontrarão. A meta é igual para todos nós. Agora, ter este entendimento de falso eu e verdadeiro eu realmente parte do questionamento. Será que eu sei quem eu verdadeiramente sou? E é a partir dessa pergunta que depois pode haver abertura para a pessoa entrar no processo de autoconhecimento e procurar entender quem ela verdadeiramente é, ou então simplesmente ficar nessa pergunta e achar que aquilo é filosofia e barata, ou então não está para isso e desligar-se dessa questão.
Quem entra neste processo vai, com certeza, quem realmente quer entrar neste processo de autoconhecimento, com certeza já vem com uma série de questões, uma série de dúvidas. E é ótimo, porque a meta aqui não é eu responder as perguntas todas, mas, acima de tudo, as pessoas encontrarem a resposta por si mesmas. Que é, através da pergunta que elas fazem a si mesmas, procurarem dentro da sua mente se aquilo que elas estão a pensar e aquilo que elas estão a dizer faz sentido ou não, é real ou não. Basicamente é um exercício de pôr em causa literalmente tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu acredito. E é aí que nós iniciamos o processo de desconstruir se de facto existe alguma substância real, verdadeira, sobre aquilo que eu penso sobre mim mesmo. Ok? Então, para mim, claro, eu vou explicar isto que é a minha experiência pessoal, mas há pessoas que podem não se identificar porque simplesmente não atravessaram isto. A verdade é esta, é o entendimento vem através da própria experiência. Até eu fiz viver essa experiência. Se calhar isto é só teoria da cabeça, é da minha cabeça, é o que as pessoas podem pensar, mas isto vem da experiência direta. Então, para mim, o sair do sofrimento, porque no fundo era isso que eu queria naquela altura que eu estava em depressão, é eu quero sair do sofrimento, não, partiu justamente deste entendimento que existe algo na minha mente que fala comigo todo o tempo inteiro, que não é necessariamente aquilo que eu sou, ok? Porque o que é que me estava a fazer sofrer? O que é que me causava transtorno? Era uma mente ou uma voz que estava o tempo inteiro a falar comigo como se fosse eu. Estou triste, não sei mais o que é de fazer, o que é que vai acontecer na minha vida, e se isto não funciona, e se isto não sei o quê. Esta voz que estava o tempo inteiro cheia de dúvidas, cheia de medo, cheia de ansiedade, cheia de stress, angústia, esta voz que estava constantemente a falar em mim, estava-me a causar estava-me a disputar emoções extremamente negativas e eu estava literalmente intoxicada com pensamentos. Então, uma pessoa que está intoxicada com esses pensamentos e acredita que é esses pensamentos que está a pensar, ela acaba por sofrer imenso e pode até, na verdade, pôr termo à sua vida quando não entende que, na verdade, tudo aquilo que ela está a pensar não é a realidade, é apenas a mente, uma mente que nós nem sabemos onde é que nasceu, como é que ela veio, simplesmente os pensamentos vêm ter connosco. E eu comecei a perceber que eu não tinha qualquer controle sobre esses pensamentos, que esses pensamentos simplesmente atropelavam-me o tempo inteiro, como se fosse um processo automático que de repente tomou conta de mim. E eu já não estava sobre o controle de mim mesmo, não estava o controle sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, as minhas ações já se estavam a tornar um bocado desequilibradas também. Eu já dava por mim a sentir que estava literalmente a enlouquecer, e isto tudo levou-me a ter que realmente desconstruir com que eu estava identificada. E eu só consegui ter este entendimento através, como eu disse, da experiência de Eckhart Tolle, porque aí ele explicou mesmo o que é que se passava dentro da nossa mente e ele próprio partilha a sua experiência de despertar espiritual. Ok? Então, eu só percebi o que é a ideia do falso eu, do verdadeiro eu, quando eu percebi que aquilo com que eu estava identificado o tempo inteiro, os pensamentos com que eu estava identificado, que chamava-me eu, só me traziam um transtorno, só me traziam sofrimento. E qualquer pessoa que esteja consciente de si mesma não vai pensar coisas para trazer transtorno ou sofrimento. Se eu tivesse plena de consciência quem eu sou, e se eu controlasse a 100% todos os pensamentos, supostamente eu devia ser a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tenho controle total sobre a minha mente. Só que a conclusão que eu cheguei é que eu não tenho controle nenhum sobre a minha mente. Então, é aí que nós pomos em causa quem é este eu que está a pensar em mim, ou está a pensar dentro de mim, que faz com que eu experiencie o sofrimento, porque eu não posso ser algo destinado a sofrer. A questão é essa, é mesmo pôr em causa porque é que o sofrimento existe. E naquele momento, estando eu a sofrer, eu tinha mesmo que saber porquê. Caso contrário, eu ia morrer em sofrimento, eu ia desistir da vida, porque assim, se a vida é sofrimento, eu prefiro desistir da vida agora. É que é mesmo assim. Não vale a pena existir em sofrimento. Então, como eu estava nessa espiral descendente de só ver o negativo, por mais que eu tentasse ver coisas positivas, volta e meia, ao final do dia, parecia que nada era claro, estava tudo nublado. Foi nessa confusão, esse caos total dentro da minha mente, que eu tive que atravessar essa escuridão enorme que estava dentro de mim e procurar a verdade. E a verdade era, eu estava identificada com algo que eu não sou. Não? Estava identificada com uma mente que eu nem sei qual é a origem dela, como é que o pensamento veio, como é que o pensamento vai, quem é que realmente está a pensar, né? E quando nós fizemos essa questão quem é que está a pensar este pensamento, é aí que se dá a revelação de que provavelmente aquilo que está a pensar em mim não é aquilo que eu sou.
É um processo estranho, mas é isto, Ok, ok? então vamos só fazer um breakzinho e Sim, sim. agora vamos fazer 2 minutos de silêncio a pensar ehm, o que é que o que é que a desconstrução tem que o PNL não tem. Até já 2 minutos, ok? Ok, voltamos e portanto com a questão qual então a diferença entre o desconstruir e a programação neurolinguística em que a pessoa consegue mudar o seu eu para algo mais feliz e mais intenso? É assim, o nosso objetivo aqui nunca é ver as coisas, comparar as coisas de forma a ver como melhor ou pior, ok? Antes disso, não foi essa a pergunta que tu fizeste, mas eu gosto de enaltecer isto só para as pessoas terem uma ideia que nós não estamos aqui a equiparar uma coisa com a outra no objetivo de ver o que é mais eficiente, o que é mais eficaz, o que é que funciona, o que é que não funciona. Isto depende das metas das pessoas, ok? Se a pessoa tem uma meta de, sei lá, ser bem sucedida num emprego, numa carreira, num relacionamento, ou seja o que for, ela provavelmente, se ela estiver muito focada na ideia do sucesso, ela vai ter interesse nas técnicas de PNL, porque a PNL, Programação Neurolinguística, na verdade foi criada com a intenção ou a ideia inicial de tentar compreender como é que o que é que diferenciava pessoas bem-sucedidas na vida de pessoas que não são tão bem-sucedidas ou que têm uma vida dita normal, ou seja, que estão na média. O que é que fazia com que houvesse pessoas excelentes numa determinada área, seja lá qual for ela, né, desenvolvessem um nível de expertise, de especialização tal, que destacavam-se das outras. E o grupo de pessoas que depois acabou por investigar e criar o conceito da PNL, o que eles fizeram foi, no fundo, estudar casos de excelência, vários casos de excelência, para tentar criar quase que técnicas que fundassem este princípio de que é possível tu melhorar, ou teres uma versão melhorada do teu ser de forma a atingir estados de excelência em qualquer área da tua vida. Então eles recorreram um bocadinho à hipnoterapia, recorreram a técnicas também ligadas à parte da psicologia, ligaram a uma série de coisas que eles fizeram, uma série de técnicas que foram desenvolvidas. Tenho que admitir que a minha memória não está propriamente boa para estar a falar sobre isto, porque eu já tirei 2 certificados de PNL, mas se eu não estou constantemente a aplicar as técnicas, volta e meia aquele se esquece. Mas eu tirei os dois certificados em PNL com o objetivo de entender como é que nós fazíamos essa reprogramação ou como é que funcionava essa reprogramação mental, porque eu, como tinha estado na área de informática, eu achava que a reprogramação mental fazia todo o sentido. E achei aquela experiência fantástica, achei muito interessante, só que eu percebi que aquela era muita técnica, para vários tipos de técnicas para sair de um estado, por exemplo, em que eu estou num determinado padrão para desenvolver outro estado otimizado, vamos dizer assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa preguiçosa, tenho dificuldade em manter-me focada. Ok, então vamos desenvolver, vamos arranjar aqui uma técnica para fazer com que tu simules na tua mente ou encontres símbolos na tua mente que te lembrem sempre que tu já és esse ser que tu gostarias de ser, já tens essa disciplina, etc, etc. E depois era como se estivéssemos sempre a trabalhar com o nosso inconsciente para conseguir alcançar qualquer desejo ou qualquer estado que nós desejássemos. Ou então mesmo para tratar questões de traumas e fobias, a PNL também é utilizada para quê? Para tirar a pessoa do estado de medo, para ela estar em paz com a situação que ela trazia para o coach, ou seja, o que for que estivesse a aplicar as técnicas. Então, a PNL acabou por ser útil, é uma ferramenta útil para quem quisesse superar traumas, fobias e através da técnica, sem ir assim em hipnose profunda, não é? Conscientemente fazer esse processo, ou então, também para que era a base da PNL, atingir os ditos estados de excelência em qualquer área que nós queríamos ser bem-sucedidos. Só que o que eu percebi depois de estudar a PNL e continuar, claro, com o meu caminho de autoconhecimento, porque na verdade tudo o que eu fiz na PNL foi, na verdade, conhecer-me, estar no processo de autoconhecimento, estar sempre no processo de
entender quem eu sou, como é que se aplicam técnicas ou que outras técnicas existem para eu encontrar-me a mim mesma, estar mais conectada comigo mesma. E o que eu percebi foi que não, a PNL, embora tenha sido muito interessante, foi mesmo através do caminho da espiritualidade, do autoconhecimento profundo de quem eu sou, que eu de facto acabei por encontrar os resultados que eu busquei o tempo inteiro, que é não é tornar o nosso bonequinho num estado não desejado para um estado desejado, porque o que eu sentia era que a PNL fazia muito isso. Eu não digo que todos os técnicos, todos os coaches de PNL fazem isso, mas era muito sair de um estado indesejado para um estado desejado, de um estado de pequenez para um estado de grandiosidade, por exemplo, não é? Ou simplesmente libertar-me de alguma coisa que me estava a atrapalhar no passado e conseguir ou trabalhar agora sem esse obstáculo. Aqui a questão é que no desconstruir nós não vemos as coisas como sendo nem bom, nem mau, nem certo, nem errado. Simplesmente o desconstruir parte desta ideia de que o que quer que nós imaginemos possível e imaginável de bom já existe em nós. O melhor dos melhores, mas também o pior dos piores existe em nós. E a meta do desconstruir é só isto, não é por transformar um bonequinho mais triste para um bonequinho mais feliz. Não é sair de um estado de fracasso para um estado de sucesso. Porque isto é viver ainda na polaridade, na dualidade entre eu não aceito que eu sou um ser fracassado, eu quero substituir ser fracassado por um ser bem-sucedido. Eu não aceito ser esta pessoa triste, eu quero ser uma pessoa feliz. E a questão é isto, nós não aceitamos, nós estamos a tentar pôr por cima de uma camada de um boneco infeliz ou de um boneco não satisfeito ou de um boneco que ainda não representa nada perante a sociedade para algo que eu realmente quero, quer ser bem sucedido, quer ser feliz, quer ter isto, quer ter aquilo, ou seja o que for. E isto, na verdade, é substituir uma crença por outra, que é sair de uma crença de escassez para uma crença de abundância, ou sair de uma crença de ser mauzinho para uma crença de ser bonzinho. E isto, na verdade, é camuflar, continuamos a camuflar a verdade. A verdade é que se nós não tivéssemos crença absolutamente nenhuma sobre nós mesmos, não construíssemos absolutamente pensamento sobre nós, nenhum pensamento sobre nós, a verdade é que nós teríamos acesso direto àquilo que é felicidade pura, aqui e agora, sem pensamentos, sem ideias, sem conceitos. Nós somos um nada, mas esse nada não é um nada sem significado, é um nada que tudo contém, é um nada onde tu simplesmente és livre porque deixaste de criar autoconceitos sobre ti. Porque tu, para viveres a ideia do sucesso, imagina, se eu quero ser um grande empreendedor, muito bem sucedido em vendas ou consultoria de bem-estar, seja o que quer que tu queiras pensar. Tu, para manteres essa identidade assim alta, tu vais ter que lutar e lutar e lutar e esforçar para quê? Para sustentar um boneco, para sustentar uma personalidade, para perante o mundo e a sociedade tu dizes, eu sou uma pessoa bem-sucedida e eu consegui isto graças ao esforço que eu fiz, graças a todo o trabalho que eu fiz, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Tu estás a tentar provar isso a quem? E porquê? Qual a razão? Qual a finalidade? A verdade é que qualquer esforço que nós façamos na vida, em última instância, as pessoas só se esforçam ou tentam se esforçar porque estão à busca da felicidade. Então, e se nós simplesmente chegássemos à conclusão, ou pelo menos colocássemos a hipótese de, se calhar, a felicidade já está aqui e eu estou a negá-la, simplesmente, porque não aceito quem eu verdadeiramente sou. Estou a pôr filtros e filtros e filtros e filtros e máscaras e máscaras e máscaras para camuflar aquilo que já está aqui agora o tempo inteiro. Então será uma não comparação? Ou seja, para dar um exemplo mais concreto que eu tenho aplicado, quando a pessoa não compara com nada nem com ninguém, em nenhuma linha do tempo, a pessoa chega a um ponto em que está mesmo feliz porque não há nada que, digamos, não há nada a comparar, não é? Não há nada a buscar, não há nada a pedir, não há nada a exigir, como não há comparação absolutamente com nada nem com ninguém, nem connosco próprios, não é? Uhum. Em nenhuma linha do tempo, ou seja, nem no passado, a remoer o passado, eu podia ter sido isto, ou o futuro,
eu posso ir, ou aquilo. A pessoa está no presente e nesse presente, quando se foca no presente, não tem necessidade de nada, não é? Absolutamente nada. Eu entendo aquilo que estás a dizer. A não comparação, claro que seria a base de todas as coisas, só que é literalmente impossível quando nós estamos identificados com os pensamentos, porque os pensamentos vêm, e nós não nos compararmos. Que é quase que instintivo, está quase o nosso instinto viver na base da competição, da lei da sobrevivência, que é assim, todos aqueles que vivem à base da lei da sobrevivência, que é o que é que te distingue dos outros, o que é que te faz um ser especial, porque a verdade é que é assim, tu vais para o mercado de trabalho e as perguntas que te fazem é o que é que te faz, por exemplo, você diferente de qualquer outra pessoa, porque eu tenho aqui o seu currículo, outras pessoas vêm cá também para competir ou para querer ocupar a mesma vaga que o senhor, então o que é que faz você diferente dos outros? E isto está tão embebido e tão enraizado em nós que nós nem temos essa consciência que isto está de tal modo intrinsecamente dentro de nós que, para a grande maioria, não digo para toda a gente, mas para a grande maioria, é inconsciente, a comparação é inconsciente. Eu abro as redes sociais e já me estou a comparar com não sei quantas pessoas têm não sei quantos likes, aquele tem mais likes do que eu, aquele está tipo na praia, nas Bahamas, tem grandes férias e não sei o que isso. Isto, por mais que eu diga, ok, não vou comparar ou não vou dar importância à comparação, a verdade é que isto é inconsciente, isto vai logo mesmo direto. Eu estou sempre o tempo inteiro, todo momento e toda hora, nós estamos sempre a comparar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, nível de relacionamento, estamos sempre a comparar. Porquê? Porque estamos identificados com a vozinha que está sempre aqui. Ela vai sempre buscar referências fora para ver que a tua vida nunca está boa. Ela nunca será suficiente. A verdade é que perante o ego, perante essa vozinha, esta vozinha que fala na nossa mente, que ninguém põe em causa, esses pensamentos que estão sempre a vir na nossa mente, nós nunca, mas nunca, em nenhum momento vamos ser suficientes. Então, toda a meta do ego, toda a meta desta voz que está constantemente aqui dentro de nós, este impulso de fazer, de realizar, de mexer, essa inquietação contínua, vem do estado de insuficiente, que é por mais que tu faças, tu nunca vais ser suficiente. Então as pessoas andam infinitamente à busca de conquistar os seus sonhos, e quando conquistam os seus sonhos ainda querem mais sonhos e mais sonhos e mais sonhos e mais pessoas e mais realização e mais, até chegarem a uma conclusão tão simples quanto isto, que é, por mais que eu busque, eu nunca vou achar, porque é assim que o ego pensa, é busca no mundo, em todas as coisas que tu quiseres, em viagens, em dinheiro, o que tu quiseres, mas por favor, não pares. Não pares. Vai sempre à busca de qualquer coisa. Seja como tu disseste, comparar-me com o meu velho eu e agora para o novo eu, ou comparar-me com o outro que tem mais e não tem menos, o isto é instintivo, é o ego vive à base da comparação. Então, se eu disser a mim mesmo, a única coisa que eu tenho que fazer é parar de comparar, não dá, eu não vou conseguir parar de comparar. Mas há uma coisa que eu posso fazer, que é deixar de me identificar com o ego. Porque quando eu deixo de me identificar com o ego, aí a comparação cessa. Quando eu percebo que os pensamentos que me dizem secretamente aquele tem mais do que eu, ou eu tenho inveja daquele, mas não vou dizer isto a ninguém porque isto é um pecado mortífero, eu não posso dizer a ninguém que eu tenho inveja daquela pessoa. Quando eu percebo que estes pensamentos que eu estou a ter não sou eu, mas sim essa falsa voz, esse ego que está aqui, ou seja, nenhum pensamento que eu tenha sobre o mundo, sobre qualquer coisa, baseado na comparação, baseado no julgamento, não é a verdade, aí o que eu vou fazer é cessar o estado de identificação com o pensamento. Então, eu não deixo de comparar. A questão é que eu deixei de escutar essa voz, ou deixei de dar importância a essa voz. Ou seja, eu percebi que esse pensamento que está a surgir na minha mente não é real. A única coisa que esses pensamentos querem fazer é estar a manter-me constantemente aprisionada a um estado de insatisfação contínua. Porque tu só te comparas com os outros quando tu não estás satisfeito com aquilo que tu tens e com aquilo que tu és agora. Então, essa insatisfação nunca vai acabar. Por mais sonhos que nós possamos concretizar no mundo. A pessoa até pode ter a família perfeita, pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter a carreira de sucesso, pode ter tudo. Pode até ser livre, no sentido de que ela agora pode fazer tudo o que quer, porque tem toda a liberdade financeira, tem tudo. Ainda assim, ela vai estar presa dentro dela mesma. Porquê? Porque ela ainda está identificada com essa voz que ainda busca fora e não dentro.
Então E é pronto. isso. A comparação vem, mas nós, como dizia o filósofo Jean-Paul Sartre, o ser humano tem uma grande vantagem sobre todos, é que tem uma hipótese de escolha. O ser humano faz as suas escolhas. Ele dava um exemplo que a igreja, só para dar um exemplo aqui histórico, a igreja condenava os homossexuais porque era antinatural. E ele disse não, porque o homem tem um poder que mais ninguém tem. Inclusivamente poder escolher a sua própria natureza sexual. Neste caso específico homossexual. Ou seja, para dizer que nós podemos escolher a cada momento. É isso que ele queria dizer. E agora, indo aqui para o caso do desconstruir. Nós podemos escolher, somos autorresponsáveis pelas escolhas que fazemos. E fazendo esta ligação aqui. Sabes que esta questão da escolha, eu até há bem pouco tempo, eu também era defensora da ideia da escolha, que é que nós temos que escolher conscientemente. Eu agora estou na fase em que eu realmente cheguei à conclusão que nós não temos escolha possível, nós não estamos a escolher coisa nenhuma. Não, nós não. A questão é que eu não sei escolher, não sei mesmo escolher. Eu estou a escolher entre ilusões. Então eu quero escolher ser. Eu escolho ser homossexual e heterossexual, não dá, tu não escolhes. É como se aquilo fosse maior. É para além de ti, é do género. Eu tenho, por exemplo, uma tendência a gostar de mulheres. Ok, vamos pensar assim. Na verdade, é isto, é mesmo que acontece, isto que acontece entre nós. Eu tenho uma tendência a gostar de mulheres. Eu controlo o gostar de mulheres? Não. Eu controlo o gostar de homens? Não. A verdade é que tu não controlas absolutamente nada. Então, como é que eu posso tomar decisões sobre alguma coisa se eu, na verdade, eu não consigo controlar absolutamente nada? Como? E há uma palavra que para mim tornou-se chavão para eu conseguir entender como é que de facto nós vivemos uma vida natural sem termos que nos preocupar com escolhas. Que é aceita tudo, tal e qual como é. Apetece-me comer isto, isso aqui, aceita. Não sei o quê, gosto, tenho tendência a gostar, aceita. Tenho tendência a não gostar, aceita. A verdade é que quando nós começamos a entrar num estado de aceitação total sobre todas as coisas e tudo e todos, não procurar mudar, não procurar alterar, aceitar as coisas tal e qual como elas são, sem a interpretar, ou seja, eu aceito o que está a ser mostrado agora e eu não vou pôr nenhuma interpretação adicional, vou aceitar o que está aqui agora. A verdade é que aquilo que é a manifestação do nosso ser, ele próprio faz o seu caminho e o seu caminho já está escolhido de uma forma bastante consciente. Eu não escolho nada, tudo já foi escolhido por mim. E a única coisa que eu tenho que fazer é aceitar que tudo já foi escolhido por mim. Porque o meu ser verdadeiro, ele já sabe o caminho. Ele já sabe o trilho. Então eu E, já não estou mais na onda da mente de escolher entre lado A e lado B. Não tenho escolha. Ou qualquer. A verdade é esta: quando eu começo a aceitar as coisas tal e qual como elas são, eu vou pelo caminho A ou vou pelo caminho B. E digo assim, que siga à vontade do meu verdadeiro ser. E eu aí não ponho a minha escolha, simplesmente rendo-me ao meu ser, que é ligado à fonte divina. Digo-me a ele, ok, seja feita a tua vontade. Eu sinto que o caminho é por ali. E vamos por ali. Mas agora vais pensar que esse sentimento estava equivocado. E afinal era outro caminho. Eu vou-te dizer, se deixarmos as coisas fluir naturalmente, o caminho vai dar depois outra vez ao outro lado que eu não escolhi naquele momento, mas que agora foi mostrar que era ali que eu devia ter escolhido. E está tudo certo. Ou então eu segui por aquele caminho e aquele caminho foi mostrar que ia dar exatamente ao outro. Ou seja, A ou B tanto faz, porque qualquer das formas vai dar aquilo que tu querias aquilo que tu querias. Não é aquilo que tu querias, é aquilo que era a vontade do teu ser, que é muito maior do que a tua vontade pequenina. Ok? Então isto requer o quê? Aceitação total e confiança total. De que o que quer que aconteça era exatamente aquilo que precisava ter acontecido para tu aprenderes exatamente aquilo que precisavas ter aprendido, para estares exatamente no ponto em que estás, para ser-te revelado exatamente aquilo que tu precisavas de descobrir, para em última instância tu voltares a ser felicidade plena, que é aquilo que sempre foste. isso na prática, Sheila, como é que se faz isso na prática no desconstruir? Pronto, se uma pessoa que tem algum problema, alguma depressão, como é que isso se faz na prática? Aceita. É só isso? Na Aceita. prática? Diária? Digamos. Aceitação total.
qual é que é aqui a grande ilusão que o ego nos prega? Ou seja, esta voz, os pensamentos nos pregam. Porque no fundo é isto. A Adyashanti diz uma coisa muito interessante que é que tragédia que é para... ele não diz exatamente para estas palavras, mas eu vou dramatizar a questão. Que tragédia que é nós estarmos em profundo sofrimento porque estamos tão profundamente identificados com as coisas que nós pensamos na nossa cabeça. Claro que os pensamentos não vêm só da cabeça, é a mente é muito mais do que a cabeça, mas é isto, nós sofremos porque acreditamos que aquilo que está na nossa cabeça é real. A partir do momento que eu percebo que tudo o que eu penso é irreal, então eu passo a aceitar tudo, porque tudo é irreal, e como é irreal, não pode fazer mal, não pode transtornar, não me pode irritar, a não ser que eu dê validade àquilo que está a ser pensado. Então, o que ele diz é que nós passamos o tempo inteiro à busca da felicidade, à busca da paz, à busca da quietude, quando isso é exatamente aquilo que está aqui sempre. Já está aqui o tempo inteiro. Só que a questão é que na nossa mente nós achamos que não estamos em paz. Eu não estou feliz, eu não estou em paz, eu ainda não alcancei esse estado. Não é a paz e a felicidade, não é um estado a ser alcançado. É uma tomada de consciência de que aqui e agora é exatamente isso que tu tens e que tu és. E qualquer outro pensamento que diga na tua mente que não é a verdade, está a dizer a mentira. Porque se fosse assim tão difícil alcançar a paz, mais valia eu desistir, porque a paz é uma coisa que nunca mais vou ter. Se eu tiver que lutar pela paz, eu já não estou em paz, logo. Já estou a viver em verdades, já não estou naquilo que é mais simples. A paz é agora, aceita que a paz está aqui agora. E tudo o que a tua mente diz é mentira. Acabou. Se a tua mente diz eu não estou feliz, eu estou triste, eu estou angustiado, ou eu sinto que ainda tenho um longo caminho a percorrer, é tudo mentira. Então, quando eu aceito que, na verdade, o que é que a minha mente me diga é mentira, e eu aceito todas as mentiras porque eu sei que são mentiras, a paz está logo lá. Está aqui. Está aqui neste exato momento, neste exato instante. Este clique só me fez, tipo, há coisa de dias, ou tipo, sei lá, anteontem, o que é que foi, quando eu li uma frase em que ele disse isto, ele chegou à conclusão que tudo o que ele pensava não era verdadeiro. Então, se tudo o que ele pensa não é verdadeiro, então eu vou descartar todo o pensamento. E quando eu descarto todos os pensamentos que dizem, eu estou-me a sentir assim, estou-me a sentir assim, e eu aceito que, na verdade, isso não é a realidade, eu depois chego àquele estado de paz que estava aqui sempre o tempo inteiro. Que não precisava de fazer esforço nenhum para ir lá nenhum, para sentir coisa nenhuma, já estava aqui sempre, e sempre esteve. Pois, mas há um certo filtro que tu dizes, que os pensamentos que vêm, tu dizes que são mentira. Lá, a partir daí já estás a fazer uma escolha, não é? E deixas-os fluir, mas eles são mentira. E não é isso que tu queres para a tua vida. Na verdade, parece que estamos a fazer uma escolha de assumir que eles são mentira, mas comprova-se que eles são mentira, se tu fores a pensar. Bem, diga assim, olha, eu sou uma pessoa teimosa, não é? E tu podes escrever, eu sou uma pessoa teimosa. Ou então, eu tenho dificuldade em estar em paz, certo? Pode vir este pensamento. Tu escreves esse pensamento. Isso é um dos exercícios que a Byron Katie sugere. Escreve esse pensamento. Eu não estou em paz, ou eu não consigo estar em paz, ou a paz é difícil de alcançar, ou eu sou uma pessoa teimosa. O que é que tu acredites sobre ti que te traz transtorno? Ou seja, que faz com que não estejas em paz. Escreves essa frase e depois a seguir fazes o exercício. Será que isto que eu escrevi, será que este pensamento é verdadeiro? E fazes silêncio. Ou seja, será que este pensamento é verdadeiro? E fazes silêncio. E a verdade é que no teu silêncio tu vais perceber automaticamente que aquilo é falso. Não é verdadeiro, não tem substância nenhuma. A verdade é que os pensamentos não têm substância absolutamente nenhuma. Não tem forma física. Eu não consigo agarrar pensamentos. Eu não consigo apalpar pensamentos como eu apalpo uma garrafa, como eu apalpo um rato. Eu não consigo apalpar. Então, como eu não apalpo fisicamente falando, quem diz que aquilo que eu estou a pensar é real? Mas há uma emoção que a muita gente causa sofrimento. É que o Porque problema é elas que... não põem em causa aquilo que pensam. Quando tu pões em causa aquele pensamento, é assim, eu me assim, escreve o pensamento. Eu digo assim,
Ainda ontem tive uma querida amiga que disse que foi ao médico e o médico diagnosticou com bipolaridade e ela estava muito triste porque diz que agora vai ter que está a sofrer dessa doença. Claro. Então o exercício seria este. Eu sofro de bipolaridade. E agora tu vais perguntar a ti mesmo. Será que isto é verdadeiro? É como o médico disse? É real? E tu vais perguntar isto não para a tua mente que está sempre a falar em ti, que assume que isso é a única realidade e ela atropela-te literalmente, assume por inteiro que o que quer que os outros digam é real ou o que quer que tu próprio penses é real. Afastas-te um bocadinho dessa mente e diz assim: eu estou a perguntar ao silêncio, eu não estou a perguntar à mente que está habituada a responder automaticamente. E a verdade é que no teu silêncio tu vais perceber que no silêncio, no próprio silêncio do teu ser, que ele é silêncio, não existe nada. Tudo aquilo que tu estás a pensar e a sentir é fantasia da tua mente. 100%. E isto está comprovado cientificamente. Uma pessoa, antes de pegar num cigarro, ela tem o vício do cigarro, quer pegar no cigarro. Antes de pegar no cigarro e acender o isqueiro para começar a fumar, ela já está a libertar na mente dela as substâncias de quem já está a fumar. O que é que isto significa? Que não é aquilo que nós fazemos que dá-nos prazer. É aquilo que nós pensamos sobre aquilo que vamos fazer que nos dá prazer. Percebes quão louco isto é? Uma pessoa, antes de ir para a cama com uma mulher que tanto deseja, ela, para levantar, para o homem ficar, desculpa, é que isto é conversas sem tabus, para ter ereção, ele já tem que ter a mente estimulada. E a mente é estimulada mesmo antes da mulher começar a despir, percebes? Porque só o desejo de ver aquilo acontecer já está a fazer com que na mente aquilo aconteça. Então, o que é que isto comprova? O que é que a ciência comprova? Que o pensamento é aquilo que cria a realidade. Literalmente, o tempo inteiro. Então, quer dizer que se uma pessoa estiver aqui, e isto também está comprovado cientificamente, e há estudos que já comprovaram isto, há diferença entre uma pessoa ir para o sol, apanhar sol e ficar morena, ou então estar numa cadeira e simular na mente dela que vai ficar morena só de estar a imaginar que está ao sol. Não! Já se comprovou cientificamente que uma pessoa consegue ficar morena se ela conseguir ter uma grande capacidade de meditação e visualização, ela se imaginar se está por baixo do sol, apanhar aquele sol todo, ou seja, conseguir imaginar a situação a acontecer agora, a situação está a acontecer agora. Então, tudo o que nós vemos, tudo aquilo que nós experienciamos aqui é uma ilusão, porque é a mente que cria o tempo inteiro. Eu estou-te a falar apenas de alguns casos. Há inúmeros casos de não sei quantas pessoas que antes, e isto acontece, por exemplo, com os atletas. Os atletas simulam muito na mente, por exemplo, a partida, antes de começarem a correr. Porquê? Para que, assim que dá-se o estalar, eles já sintam que já estão a correr. Simulam muito o chegar à meta, simulam muito o alcançar exatamente aquilo que eles querem. Isto acontece muito na PNL. Na PNL é onde se trabalha mais isto, que é simula na tua mente aquele estado que tu gostarias de alcançar como se já o tivesse alcançado. E a verdade é que como a mente, a nossa mente mais profunda, realmente não distingue o que é real do que é irreal, ela vai simular aquilo. Então é como se tu estivesse a viver aquilo. Então uma pessoa consegue viver em êxtase, se simular o êxtase de ter alcançado, tipo, ganhar milhões. Sim. Então o que é que isto mais uma vez retrata? Que és tu que estás o tempo inteiro a criar tudo. Seja tanto para boas emoções como más emoções, emoções prazerosas como emoções completamente indesejáveis. Na verdade, és tu. A partir do momento que tu acreditas que estás em depressão, tu vives a experiência toda da depressão. A partir do momento em que tu acreditas que tu és infeliz, tu vives a infelicidade toda. Assim como quando tu acreditas que tu és merecedor, tu não és feliz e tu vais viver essa experiência toda. Só que o que eu estou a dizer às pessoas é que não é preciso reprogramar a tua mente. A felicidade é um estado natural, não precisa ser reprogramada. Então não há nada verdadeiro para ser alcançado. Porque isso a tua mente é que está sempre a fantasiar. Eu deixo de fantasiar e a paz já está aqui. Mas, por exemplo, quando as pessoas falam de manifestação,
eu vou manifestar isso e vou manifestar isso. A pessoa não pode manifestar felicidade e acontecer. Claro que é. É assim, isto tem a ver com o conceito de felicidade. A felicidade perante a mente subjetiva do ego vai ser sempre uma coisa relativa. O teu conceito de felicidade não é o mesmo conceito de felicidade para mim. Para mim, felicidade é não ter que fazer esforço nenhum para ser feliz. Ou seja, ou eu sou feliz agora, neste momento, ou então eu só estou à busca de ilusões. Porque a felicidade é assim, ou eu a tenho agora, ou eu e sou agora, ou então eu nunca fui feliz, nem nunca vou ser, porque felicidade no futuro não existe, porque o futuro não existe, literalmente. Então, se as pessoas forem simularem na mente delas, eu gostava de ter uma mansão, eu gostava de ter um carro, um XPTO, eu gostava de ter aquele emprego, eu gostava de tipo, ter não sei quantos likes no Instagram e ser muito conhecido, não sei. As pessoas podem simular o que quiserem. Então, olha, uma coisa tão simples como eu gostava de comprar aquele quadro, ou eu gostava de tipo, fazer uma viagem ali no Alentejo, nem é preciso ir muito longe, pronto, aqui perto. O que é que elas pensem em fazer? Elas podem simular como se já tivessem alcançado, se for assim uma coisa que parece inalcançável neste momento. Então, podem fazer esse exercício de como se já tivesse alcançado e não sei o quê. Mas o que é que elas estão verdadeiramente à busca quando estão a simular essas coisas na mente? É o prazer da conquista. É a felicidade que aquilo me vai dar quando eu alcançar. Então, mas espera aí. Se eu posso ser feliz agora, plenamente feliz, não estou a dizer parcialmente feliz, plenamente feliz agora, para que é que eu vou esperar trabalhar para um projeto ou para uma ideia, seja o que for, para alcançar a felicidade quando eu alcançar aquela meta? A felicidade no futuro é uma ilusão. Completa ilusão. É Sim, aquela coisinha de meter uma cenourinha, estás a ver, numa cana, e estás sempre atrás daquela cenourinha que tu queres alcançar. Tu até podes alcançar aquela cenourinha, mas logo a seguir vai haver outra cenoura, e outra cenoura, e outra cenoura, e outra. A felicidade futura, como se a felicidade fosse algo que eu posso experimentar em maior escala no futuro, não existe. É ilusório. não utilizar a manifestação para dizer eu quero ser feliz agora. Por exemplo, não, uma pessoa não pode manifestar isso. Não precisas. A questão é essa, tu podes manifestar isso. Mas tu não precisas. Sabes porquê? Porque tu e a felicidade são exatamente a mesma coisa. Paz, amor, felicidade, alegria, elas todas são exatamente aquilo que tu já és agora. Então, para que é que eu vou simular uma coisa que eu própria sou? Não faz sentido. Se é a Sim, mesma coisa que eu já estar vestida de amarelo, eu vou dizer, vou meter uma camisola amarela que é para tentar parecer mais amarela. A questão é que as pessoas não reconhecem a sua própria luz. Elas pensam que estão na escuridão e que precisam de alcançar a luz. Ou seja, querem sair de um estado de não tão satisfeitas para um estado de mais satisfeitas. Só que elas não olham para si mesmas, porque se elas olhassem genuinamente para si mesmas, veriam que a luz, a felicidade, a alegria, a paz que procuraram o tempo inteiro está aqui a transbordar. Mas eu não aceito agora tal e qual como ele é. Eu não aceito, não me aceito a mim mesma tal e qual como eu sou agora. E porque eu não me aceito tal e qual como eu sou agora, o ego vai dizer: olha, tu precisas alcançar isto, precisas alcançar aquilo. Então eu vou simular não sei quantos estados de felicidade e alegria e satisfação quando eu não precisava simular nada. Larga a simulação, vivo agora. E no agora tu tens tudo. mas isso na prática, para as pessoas que são leigas, o que é quer dizer o agora? E como é que se atinge o agora? Já disse, o agora tem a ver com aceitação total. 3 coisas aqui. Aliás, há mais de um ponto. Eu, por acaso, tenho andado a trabalhar nisso para a questão do projeto de Desconstruir. Primeiro ponto. Ter esta noção. Eu não controlo nada. Então, se eu não controlo nada, eu posso fantasiar o que eu quiser, mas aquilo eventualmente vai-me trazer tristeza e angústia, porque eu depois vou chegar a um ponto em que eu percebo que, por mais que eu tente controlar a minha vida, eu não consigo controlá-la. A vida vai sempre dar voltas e voltas para tu nunca estares em paz. Quando tu procuras agarrar a vida, agarrar a felicidade, agarrar a paz, como se ela não estivesse aqui, a vida vai-te sempre dar voltas e voltas e voltas para tu nunca estás em paz, porque tu estás num estado de escassez, tu pensas que tu não tens paz e por isso vais para a felicidade e por isso vais à busca nas metas, vais à busca como se não estivesse aqui. Então a ilusão do controle, de que eu controlo alguma coisa, faz com que tu não te deixes viver o agora, deixar que o agora te mostre realmente quem tu és. Depois,
achar que as coisas deveriam ser diferentes daquilo que são agora. Eu não aceito que eu agora tenha este tipo de trabalho, eu não aceito que agora esta relação esteja assim, eu acho que ele devia mudar, ou ela devia estar a mudar, eu acho que ele não está bem, eu não sei, isto não funciona, o problema é dele, e é sempre projetar tipo, a responsabilidade fora. Sei lá, os meus filhos deviam ser assim, eu devia ser assado, porque é que eles não fazem aquilo que eu mando? Lá está, vontade de controlar e achar que realmente as coisas deviam ser diferentes daquilo que são. E depois, não aceitar aquilo que é agora, que é, o meu pai, quando era pequena, ele maltratava-me. Sim, depois, o que é que isso tem? Ele maltratava-me. E a questão é que a pessoa não aceita que aquilo já foi. Não há nada a mudar, não há nada absolutamente a mudar, não há nada que tu possas fazer para mudar aquela situação e não aceitam isso. Então, e depois a ideia da felicidade futura, que é no futuro que eu vou ser feliz, quando eu tiver, quando eu alcançar, quando eu curar, quando, que nunca é agora. Okay? Então, tudo isto, todos estes pontos, é só isto. Tu não estás a aceitar o agora. Não estás a aceitar nada daquilo que a vida te está a oferecer agora. Porque o que a vida te está a oferecer é somente a lembrança de quem tu és, mas tu não queres te lembrar, tu tens a tua mente tão ocupada com o que aconteceu, o que vai acontecer, o que eu quero controlar, o que eu quero mudar, o que eu quero que seja diferente, o que eu quero é nada. Nós estamos a divagar na maionese da mente, a mente que pensa, mas não faz nada em concreto com esses pensamentos, e deixar-nos abstrair a tal ponto nesse mundo da fantasia, do idealismo, de viver essa felicidade idealizada na minha mente que não existe, e não aceitar nada tão simplesmente, não aceitar tão simplesmente esta coisa que é: larga os teus sonhos, larga tudo o que está na tua mente, larga todo e qualquer pensamento que tu acredites que é real, não é, qualquer coisa, e desiste. Sim, desiste de buscar qualquer coisa, desiste de arranjar justificação para a tua raiva, para a tua frustração. Aceita que tu não estás a aceitar o agora. Então quer dizer, Assim, tudo se, vai lá, se resume à aceitação. A estados de aceitação a total. verdade é que a palavra é aceitação. E eu vou-te dar um exemplo muito simples. Eu, há 2 semanas atrás, fiquei com uma enxaqueca brutal. Tive uma dor de cabeça mesmo tremenda. Já há muito tempo que eu não tinha enxaquecas. A primeira vez que eu tive uma enxaqueca foi aos 15 anos. Depois, uma vez ou outra, tinha. Não é assim uma coisa recorrente. E elas, normalmente, as enxaquecas só vêm quando existe algo muito inconsciente em nós que nós não estamos a aceitar. A verdade é que a dor de cabeça isto é a resistência a aceitar qualquer coisa. Que não interessa o que é. É não aceitação. Basicamente é não aceito. Eu não aceito este momento. Ou eu não aceito a vida que eu tenho. Ou eu não aceito este transtorno, ou eu não aceito qualquer coisa, é não aceitação. A verdade, essa doença no fundo, porque é que, por exemplo, nós temos doenças? A doença é a contradição do corpo, eu penso uma coisa, não tenho consciência dessa coisa, eu tenho pensamentos de ataque, pensamentos de julgamento, pensamentos de não aceitação, essa não aceitação vai se transmitir no corpo e o que acontece? O corpo vai entrar em conflito, então vai gerar células cancerígenas, vai gerar doenças, vai gerar todo o tipo de manifestações. Para quê? Para o corpo dar sinal de que aquilo que tu estás a pensar não é bom. É que é mesmo assim, aquilo que tu estás a pensar e sentir está a fazer mal ao corpo. São as emoções contaminadas com os pensamentos, emoções e o corpo físico que depois manifestam a doença. Então, vamos dizer assim, naquele momento, eu vou dizer um exemplo muito prático, eu estava com uma enxaqueca brutal. E eu disse assim, ok, eu não vou tomar a medicação porque eu sei que isto tem causa na mente, porque eu já venho a fazer este treinamento há muito tempo. Eu disse, eu sei que o que quer que esteja a acontecer a nível, que esteja manifestado no meu corpo, é porque eu não estou a aceitar. Ok? Então, eu disse, o que é preciso aceitar aqui? O que é que eu preciso fazer? O que é preciso resolver? O que é que está aqui na minha mente? Eu disse assim, já sei. É porque eu estava a pensar sobre aquele projeto, aqui, estava a pensar naquilo, e aquilo não acontece, e aquilo não sei o que, sei que mais. Depois eu percebi que apanhei-me, a mim mesma, a pensar sobre coisas que não estão aqui agora, que é, eu tenho uma enxaqueca e não são a entrar dentro do filme dos pensamentos que me vai resolver a situação. Também não é tomar um medicamento que me vai resolver a situação. Até pode resolver, só que a questão é, eu estou a pôr paninhos quentinhos sobre uma coisa que precisa ser vista ao nível da minha consciência. Eu quero ver ao nível da minha consciência. E realmente veio este pensamento genuíno quando eu disse, eu rendo-me, tipo, não sei como tratar da enxaqueca, não sei qual é a causa, quando é que teve origem, o que é que eu pensei que gerou a enxaqueca, porque normalmente isto vem sempre de pensamentos. E de facto veio esta palavra mesmo, só esta palavra.
que desceu mesmo da minha consciência, porque aí eu percebi logo, foi imediato. Aceita. Não lutes contra nada. Não lutes contra pensamentos, não lutes contra sentimentos e emoções que estás a sentir, não lutes contra a dor, não lutes contra nada. Então, naquele momento em que eu percebi, aceita, como quem diz, não lutes contra nada, eu rendi-me. Não quis mais lutar contra aquilo que eu estava a sentir. Não quis mais lutar contra aquilo que eu estava a pensar. Deixei de lutar. E o que acontece quando nós deixamos de lutar? Nós pensamos, se eu deixar de lutar, eu vou perder. Mas quem é que está a perder? É a mente. Ou seja, a mente que pensa perde o controle sobre o nosso verdadeiro ser, porque o nosso ser não é pensamento. O nosso ser está aqui agora. Então o que eu fiz? Eu rendi. E quando eu aceitei o momento tal e qual como ele era, aceito a dor. Aceito tudo o que vier à minha mente. Aceito todo o sentimento que isto está-me a trazer. Raiva, transtorno, seja o que for. Aceito. Não vou julgar mais nada, ou seja, não vou rejeitar mais nada em mim. De repente, mesmo sentindo dor, eu estava em paz. Que é uma coisa que eu nunca pensei que fosse possível. Estar com uma dor horrível, porque enxaqueca não é uma dor de cabeça leve, é mesmo uma dor que tipo, parece que vais morrer, está mesmo assim a estalar. E eu estava em paz. Então, é possível estar em paz mesmo estando em dor? Sim. Aqui a questão é que eu parei de sofrer. A dor, eu posso não conseguir tirá-la, mas o sofrimento eu posso tirar. E foi isso que eu escolhi. Eu escolhi não sofrer mais. Escolhi estar em paz. Como? Aceitando. É só isso. Nem disse que quero estar em paz, nem nada disso. Aceito. E a partir do momento que aceitei, fiquei com a dor de cabeça, aumentou mais um bocado, fui vomitar, é como assim, fui-me gregar, mas nunca pensei que era possível vomitar estando em paz. Mas é possível, ok? É possível, tu estás a passar aquilo que parece o pior experiência, né, de sempre, não, aquele não é a pior experiência de sempre, porque há coisas bem piores, mas pronto, assim, vamos dizer assim, uma experiência desagradável e estar em paz mesmo vivendo a experiência desagradável. Isso é o poder do teu ser, é que o teu ser não a sua paz, a sua felicidade não depende do que acontece no mundo, do que acontece ao teu corpo, isso não depende, percebes? Porque eu nesse momento então percebi, é aceitação, é aceita tudo, não excluas nada. Não excluas doença, não excluas medo, não excluas raiva, não excluas frustração, porque é a exclusão que cria a separação e cria a dor e cria a doença. Então, a partir do momento que tu aceitas, aquilo vai muito depressa. Tanto é que assim que eu vomitei, não tinha mais dor. Pronto, então tudo se resume, vá lá, de um ponto de vista prático, no desconstruir a um estado total de aceitação. Plenamente. Ok, Sheila. Queres dizer mais alguma coisa? Vamos terminar. Na verdade, nós já demos aqui o grande segredo, não é? Achei engraçado porque nós pensamos, vamos, a marca aqui de desconstruir vai explicar de passinho por passinho como é que as coisas funcionam. É tão simples, tão simples, tão simples, não é? Só que o mais simples é aquilo que parece menos óbvio para as pessoas, por isso vamos ter que repetir isto muitas vezes, até que haja uma aceitação da aceitação, percebes? Então, o que é aceitar a aceitação? Sim, Pronto, no fundo, a aceitar a rendição. Pronto, para não ser a mesma palavra. exatamente. Aceitar a rendição. Pronto, é só mesmo isso, no fundo, a desconstrução. É exatamente. Ok, Sheila. Prontos, boa noite e obrigado por tudo, Sheila. A gente vai se vendo por aí. Obrigado. Obrigada pelo convite. Deus, até uma próxima.